Atos 2, 42 ao 47, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então aqui está, até o título na minha Bíblia é Como Viviam os Convertidos. Então os nossos irmãos da igreja antiga, da igreja do primeiro século, como eles adoravam o Senhor, como eles se relacionavam, como eles viviam, o que era importante, o que era prioridade para eles. Então, a pastora leu, o verso 42. Lê de novo, Paulo, para nós o 42. 2,42. Isso, 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então veja, interessante, irmãos, que essa palavra perseverar, ela vai aparecer duas vezes nesse trecho, Ela vai aparecer aqui no verso 42, que o irmão Paulo leu, e vai aparecer de novo no verso 46, Então, o que é perseverar? É insistir, é focar naquilo que para você tem valor, tem importância, tem relevância, tem prioridade. E no que a igreja antiga perseverava? Ou seja, irmã Sueli, quais eram os focos, Quais eram os pontos mais importantes para os nossos irmãos cristãos no passado? Primeira coisa, doutrina dos apóstolos. O que é perseverar na doutrina, irmãos? É ensino. Então a primeira coisa mais importante na igreja primitiva era aprender do Senhor. Então a igreja se dedicava em ensinar e os irmãos se dedicavam em aprender. Hoje em dia a gente até se dedica em ensinar, às vezes nem todo mundo está disposto a se dedicar em aprender, infelizmente, mas a igreja aqui estava, E o que é essa tal doutrina dos apóstolos, irmão Paulo? É o que veio a formar mais tarde o Novo Testamento, é os princípios da fé cristã, que depois está resumido nesse materialzinho aqui que nós vamos continuar trabalhando na sequência, que é a didaquê. Depois eu vou explicar para os irmãos o que é isso, tá? Então, objetivos da igreja antiga: perseverar, número 1, doutrina dos apóstolos. Veja que não é a doutrina de si mesmo, é a doutrina dos apóstolos. E os apóstolos aprenderam de quem essa doutrina? Com quem os apóstolos andavam? Jesus. O que mais que os irmãos perseveravam, gente? Na comunhão. Isso aqui que nós estamos fazendo, mesa. A mesa é o lugar aonde se estabelece a comunhão com a palavra, com o Espírito Santo, com o Senhor, com os outros irmãos.
Do que nos fala comunhão? Com quem você tem comunhão? Com aquele que você tem afinidade. Então aqui está falando do quê? De uma afinidade, de um relacionamento, de uma comunhão. Na comunhão, nós não somos iguais, nós somos, irmãos, diferentes. Nós não concordamos em tudo, mas nós temos um alinhamento com um objetivo, com um propósito maior, que é Jesus. E o que proporcionava para os irmãos esse alinhamento, né? Era justamente a doutrina dos apóstolos. Então, quando a igreja persevera na doutrina dos apóstolos, ela também fortalece, estabelece a comunhão. Amém? Quem está na doutrina está em comunhão com a igreja. Quem está na doutrina está em comunhão com os irmãos. Amém? E aí ele continua falando aqui de uma coisa que vocês conhecem bem, né? O que mais que eles perseveravam na igreja antiga? No Partir do pão. Partir do pão. O que é o partir do pão? Quando que acontece o partir do pão na igreja? Santa Ceia? Na Santa Ceia. Então veja, só que na época deles a Santa Ceia, ela era uma ordenança da igreja, né? Celebrada de uma forma um pouco diferente. Hoje nós usamos um pedacinho de pão, um pouco de suco, né? Naquela época tinha o pão, tinha o suco, mas era uma refeição mesmo. Então os irmãos se reuniam para um banquete ágape, um banquete de amor, um banquete de confraternização. É mais ou menos, gente, parecido com o que a gente faz no final do grupo familiar. Lembra? Quando a gente faz o grupo familiar, normalmente no final lá tem uma mesa, um café, uma janta e tal, né? Um lanche. Isso é o partir do pão. Amém? Sabe por quê? Porque na Bíblia a mesa é o lugar de relacionamento. No mundo espiritual, com quem eu como junto é com quem eu me relaciono. Com quem eu como junto é com quem eu tenho afinidade. Amém? E o que mais? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então essas eram as 4 coisas mais importantes, as prioridades da igreja primitiva: ensino da palavra, doutrina dos apóstolos, comunhão com os irmãos, partir do pão, a ceia do Senhor, e a oração. E aí ele vai dizer o quê? Alguém leia para mim o 43, Atos 2, 43. O que diz lá? Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então veja, não tem como ser diferente, né? Se a igreja persevera na palavra, na comunhão, na ceia do Senhor e na oração, o que vai se gerar em cada irmão? O temor do Senhor. Por que hoje nós temos essa falta de temor tão grande com a igreja?
essa falta de temor tão grande com as coisas de Deus, irmãos? Porque a igreja não persevera naquilo que realmente é importante, naquilo que realmente é fundamental, naquilo que realmente faz a diferença. E qual é o resultado do temor do Senhor? É os prodígios e sinais que aconteciam no meio deles. Amém? Quando o Senhor é temido, os céus se manifestam. Amém? Se nós queremos ver manifestação do céu na terra, nós precisamos temer ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É ter medo do Senhor? Não. O que é temer ao Senhor? É você ter o Senhor como prioridade. É você ter a igreja como prioridade. É você ter a palavra como prioridade. É todas as tuas ações, as tuas palavras, os teus pensamentos, as tuas atitudes, os teus sentimentos passarem, irmã Sueli, pelo filtro da palavra do Senhor. Isso agrada ao Senhor? Isso vem do Senhor? Isso dá um bom testemunho do Senhor? Isso engrandece ao Senhor ou não? Se não, você tem que descartar. Agora, se sim, você tem que praticar. Qual é o sinal verde na vida do crente? Qual é o sinal que você pode avançar em qualquer coisa na tua vida? É o sim de Deus, é o amém de Deus. E aonde a gente acha o sim e o amém de Deus? Nas Escrituras e na vida de oração. Agora, se você quer avançar sem o amém do céu na sua vida, você deixa de andar na vontade para andar na permissão de Deus, lembra? Eu até preguei uma mensagem sobre isso, lembra? Você deixa de andar na vontade para andar na permissão de Deus. E o problema da permissão de Deus, é que ela não é perfeita. Porque aí é uma coisa que você quer e Deus então está deixando você fazer para te ensinar alguma coisa ali com aquela dificuldade que você certamente vai entrar se ficar teimando em andar na permissão de Deus. E olha ali o verso 44, irmãos. Leia ali o 44, que é importantíssimo. Veja lá. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Irmãos, aqui é muito simples. Se eu sou crente, eu gosto de estar junto com a igreja. Eu gosto de estar junto com os irmãos. Se eu sou crente, eu não abro mão de estar com os irmãos, com a igreja, por nada desse mundo. Se eu sou crente, é mais importante eu estar com os irmãos, com a igreja, do que até mesmo com meu pai, com minha mãe, com o cônjuge, seja lá quem for. Se esses quiserem vir junto comigo, estar com a igreja, amém. Mas, lembra que eu preguei esses tempos sobre a centralidade do Evangelho? Eu falei sobre isso. Se esses se tornarem um empecilho para a minha vida espiritual, para eu ser um crente verdadeiro e para eu estar com o povo de Deus, descarta. E não é eu que estou falando, é o ensino de Jesus. Ele diz claramente isso, que quem não ama mais a Ele do que a outros, do que a coisas, do que a bens, do que carreira, seja lá o que for, não é digno dele. E por que Jesus nos pede tudo? Porque Ele entregou tudo. Então quem entregou tudo tem o direito de pedir tudo. Só quem entregou tudo tem o direito de pedir
Tudo.